Bom, primeiramente, muito obrigado, Ricardo, pela Prazer. recepção aqui, pelo papo, visitando alguns clientes aqui na região. Tive a grata surpresa de vir aqui gravar um vídeo e esclarecer algumas coisas aí que o mercado está falando bastante de alguns Sim. assuntos e que você conhece muito. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, queria primeiro que você se apresentasse. Quem é o Ricardo, qual a sua formação e qual a sua capacidade aí nessa área de atuação? Legal. Bom, hoje eu sou sócio-diretor aqui da FR, Consultoria e Inovação, tá? Trabalho há 39 anos no segmento de transporte de carga. Minha formação é em contabilidade, especialização em direito, tá? E também formação econômica, formação no ramo de economia. Então, tanto em economia, contabilidade e direito, sempre focado no segmento de transporte de carga. Então, com essa visão, nós trabalhamos também em acordo com o fisco, então, fazendo toda uma gestão da informação entre empresas, fisco, entidades de classe, para que a gente possa levar toda essa condição, sempre ligado à tributação, à economia, gerando e impulsionando o negócio na cadeia logística. Esse é o meu segmento aí, de forma bem resumida, ao longo desses 39 anos. Ah, bacana. Então já poderia ter aposentado já, né? Quase, já. Pelo menos 35 já foi. Falta Legal. ali chegar a idade ainda. Tá Tá quase, tá novo, quase. garoto. Então entende bastante, gosta bastante de números, né? Porque é o que Sim, vocês faz mexem parte. na veia, né? E você falou sobre a questão da FR, né? Dá um resumido também o que que a FR faz aí nesse mercado junto com você. A FR tem um foco direto no gerar e impulsionar negócio para todo e qualquer ator na cadeia logística. E esses negócios sempre focados em resultados. Então, nós fazemos isso através de BPO, né? Na parte de emissão documental, nós fazemos isso também na condição de assessoria, na condição de consultoria, sempre focada e interpretada a um negócio, ligado diretamente na prática e gerando resultado. Resultado sempre do ponto de vista econômico, tributário e regulatório, gerando uma sustentabilidade na cadeia, não só para o negócio, mas para toda a cadeia de valor que o transportador quer inserir. Ah, legal. Acho que essas duas palavras são muito fortes, né? Focado em resultado e ter a continuidade de ser seguro, né? Com certeza. Porque não adianta nada você olhar só o resultado e às vezes estar exposto a um risco legal, por exemplo, né? Correto. E aí entra a funcionalidade de ter o compliance como escudo. Por quê? Na realidade, hoje, muitas empresas acabam vendo o compliance apenas como um custo, apenas como um custo de conformidade. E, na realidade, o compliance, quando trabalhado de maneira correta, ele necessariamente gera resultado de forma prática. E aí que é o foco da FR. Fazer com que obrigação vire oportunidade. Legal. E a FR já está no mercado há quantos anos? Nós estamos há 15 anos, completando agora em abril 16 anos de caminhada. Então, é 15 anos logo, logo. Aí a gente já está mudando de idade. Legal, já está indo para adolescência, Com certeza, subindo um maioridade. pouquinho. Legal, parabéns. Bom, e vamos para um assunto, vamos dizer assim, do momento, complexo, que é o que todo mundo fala, a reforma tributária, que é discutido em vários âmbitos aí, todo mundo fala da reforma, e para mim, sendo bem transparente, às vezes para mim é algo muito longe e complexo. A reforma, ela está longe de acontecer, ela está acontecendo. Como que está esse time da reforma para a gente entender um pouco mais? Bacana. Então vamos lá. A reforma tributária, ela não está longe, nós já estamos nela. Então, ou seja, para quem não começou a se mexer para a reforma tributária, infelizmente a informação é que ele já está atrasado. Então aí o tempo e o time para poder operacionalizar ainda está em tempo, mas ele vai ter que correr um pouco. Então quem ainda não se mexeu, é importante que se mexa, porque necessariamente o tempo é 1º de janeiro de 2026. Já está logo aí. Exato. E quando nós falamos em tecnologia, por quê? A reforma tributária é suportada tecnologicamente por ferramentas como ERP, TMS e aí por diante. Por quê? Porque necessariamente a reforma só tem o codinome tributário, porque a reforma é do teu negócio. Esse é o nosso maior desafio.
E para aquele que está imaginando que a reforma só tem um aspecto, que é o tributário, não é. Está pensando que ele só vai fazer um ajuste lá no RP dele e isso vai resolver. Na sua Exatamente. visão, o que impacta mais, vamos dizer assim, mais em nível geral, não entrando no detalhe ainda, mas isso que você estava comentando só para aprofundar. Ele vai ter que mexer só no RP, ele vai ter que mexer no CRM, ele vai ter que mexer no orçamento, planejamento, vendas. O que a empresa em si ela teria que se preocupar, que nem você falou. Quem não começou a se mexer já está atrasado, por mais que comece em 2026, mas já deveria estar se preparando, né? Então, onde que ele deveria se focar ali em alterar ou focar para estar aderente ali às novas regras que vêm por aí? Walter, a pergunta é muito oportuna e um poeta na década de 90 já tinha previsto a reforma, porque ele já tinha colocado naquela época que nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Então, a reforma tributária qualifica isso. Tá? Nada daquilo que você faz hoje continuará sendo feito da mesma forma. Então, necessariamente, ou você tem uma revisão de projeto, uma revisão de processo, mas da tua cadeia como um todo. E esse é o nosso grande desafio. A reforma tributária é uma reforma de relacionamento. Relacionamento teu com o teu cliente e relacionamento teu com os teus fornecedores. Por quê? Vai necessariamente, dentro do teu CRM, olhar todo o teu funil de comercialização, todo o teu funil de vendas, vai rever as caracterizações de preço, como que você vai se relacionar, e para ter uma noção de que nada do que foi vai continuar sendo da mesma forma, nem como você calcula a base de cálculo hoje para o ICMS é da forma anterior. Né? Então a gente tem uma série de mudanças que vão levar o teu negócio a repensar. E se você não repensar, automaticamente aquilo que você faz enquanto preço vai estar defasado. A única certeza é de que você vai ter que mexer em todos os seus processos, independente de quem. Então, falando de forma muito ampla, qualquer negócio hoje está preparado para a reforma tributária? Não. Todos terão impacto. Né? Se nós olharmos para o transporte de carga, são 36 pontos mapeados de impacto direto. Nossa, já é complexo, imagina se adaptar a isso com aquela velho ditado, né? Trocar o pneu com o carro andando. Né? Com certeza. E o nosso grande cenário aqui é olhar para todos esses aspectos, porque cada nicho de negócio vai ter o seu impacto. Então, de forma geral, todos terão, porém, se nós falarmos do agro, ele vai ter um jeito, siderurgia, ele vai ter outro impacto, e-commerce, varejo, cada um deles tem impactos que vão atuar diretamente dentro dos RPs, dentro dos QMS, enfim, dentro de todos os softwares que hoje são conhecidos. Então, independe se o cara está falando de um YMS, de um QMS, de um DM, enfim, qualquer que seja o software ligado à logística e ligado à gestão empresarial, ele terá adequações. Isso é bacana porque me acende até um alerta, né? Acho que nasce um mercado gigantesco, porque quando você fala que na reforma vão ter nichos específicos, assim como a FR é especialista e expert na parte da logística, ela não vai conseguir auxiliar uma empresa, sei lá, de frios, de laticínio. Então vão ter empresas específicas para conseguir apoiar cada tipo de negócio, né? Correto. E o que é importante é que o generalista ele vai ter uma noção ampla para poder auxiliar, para poder atuar. Porém, o especialista vai ajustar em sintonia fina esta solução macro para um negócio em específico. Então, quando nós falamos em transporte de carga, que esse é a expertise da FR, nós temos um cuidado bastante forte com cada situação em cada cenário. Né? Puxando aqui um pouco para a condição do próprio agro, para a gente trazer um pouco o tema para dentro de um nicho, exemplo, é o que vai acontecer com a nota. Então, por exemplo, aquilo que nós temos na NFE, no CTE, no MDFE,
a condição dos documentos fiscais eletrônicos, nota fiscal, cuida da circulação, o conhecimento, cuida da relação entre quem contratou o transportador e qual transportador foi contratado. E o MDFE vai justamente indicar como isso se deslocou do remetente até o destinatário. Então, toda a jornada da circulação da carga está devidamente posicionada nos 3 pilares: nota, conhecimento e manifesto. Isso é legal, porque já acontece hoje e estamos acostumados com ele. Porém, o que nós não estamos acostumados é que a autonomia de apurar o tributo do meu negócio é minha hoje. Não será minha amanhã. Por quê? O fisco vai fazer isso por mim. Então sai de dentro da empresa e vai para o fisco. Correto? E aí o que acontece? A visão hoje que o fisco tem de reativamente analisar aquilo que eu entrego de obrigação passa agora a ser o contrário. Porque, na realidade, o fisco me entregará aquilo que é apurado sobre aquilo que eu declarei que eu estou operando com ele. Então, toda nota, todo conhecimento está armazenado dentro do banco de dados do fisco, o qual, via comitê gestor, tem acesso a essas informações. Só que para ele fazer a apuração, as notas terão ajuste. Então, exemplo, hoje, nós temos nota apenas para operacionalizar coisas, venda, remessas e aí por diante. A partir de agora, as notas também terão um outro tipo, que é a nota de ajuste. Uma nota de ajuste vai qualificar ajustes a maior ou a menor, então positivo ou negativo, para que a soma de todas essas notas emitidas posicione uma apuração de maneira automática. O que qualifica que todas as minhas emissões têm que ser assertivas. Então, acho que até entrando nesse detalhe, né, que era a próxima pergunta, como eu disse no começo, o pessoal fala muito de reforma, e a gente vê que parece que é um negócio que vai mudar tudo, mas o que realmente muda para a empresa no dia a dia? Eu acho que esse é um dos pontos, né, que nem você colocou, e aí eu acredito que essa assertividade, por isso que você falou que mexe na empresa como um todo, se a empresa está acostumada hoje, no modelo atual, a errar, fazer muita correção de nota, cancelamento, e ela ajustar isso depois no imposto no final do mês, por exemplo, pelo menos da forma que eu entendi que você colocou, agora vai ser diferente. O fisco ele já vai ter isso, ele vai cobrar e você vai receber esse ajuste depois, né? Então, mexe no financeiro da empresa também. Então, vamos lá. Fluxo de caixa. Isso. O que acontece? No mês de dezembro, as agendas de treinamento corporativo, elas foram muito aceleradas dentro da FR. Mês de janeiro, nós tivemos também muitas já esses treinamentos, e fevereiro segue nessa linha. Por quê? As empresas, tanto embarcadoras quanto transportadoras, estão com o conceito de preparar seu time para poder entender aquilo que tem que trabalhar para a ferramenta tecnológica, ajustes em ERP, ajustes em TMS e aí por diante. Só que qual o nosso maior cuidado? Isso que você acabou de colocar. Se eu vou ter um impacto na empresa, não é apenas a área contábil e fiscal que tem que participar do treinamento. Por quê? A área financeira também será impactada. Hoje, quando você tem uma apuração, a tua apuração choca todos os seus créditos com os seus débitos e você paga uma diferença, que é aquilo que está entre o crédito e o débito. Porém, qual o cuidado agora? Você vai apurar essa condição, porém você terá que bancar ao nível integral todo o teu débito. Porque o teu crédito só vai voltar para você a partir do momento em que aqueles que você comprou também paguem esses débitos. Então, a partir do momento que isso circulou, todos pagaram seus débitos, aquilo que corresponde a teu crédito voltará na forma de cash e não mais de crédito. Então, aquilo que hoje eu faria dentro do meu período de competência, só pagando o que eu devo, agora não. Eu vou ter que pagar primeiro tudo aquilo que eu declarei que devi,
para ter uma compensação 30 ou 45 dias após. Necessariamente falando que o caixa vai sofrer. Total. Então, o financeiro automaticamente deveria fazer parte dessa reunião para entender onde afeta. O operacional também, porque se a minha qualidade da informação não estiver ok, eu posso comprometer ainda mais o meu caixa. Então, exemplo, né? E aí entra muito daquilo que eu falei para você na formação no início. A parte contábil, ela é fundamental. A parte econômica é totalmente relevante, porém a condição jurídica, ela é preponderante em tudo isso que nós estamos falando. Por isso que o compliance une as três fases. Porque eu tenho que ter o compliance, que é o framework da FR. Esse framework trabalha com 5 pilares. OEFRS. Operacional, econômico, fiscal, regulatório e sustentabilidade. Por quê? Porque em cada operação eu vou ter a operacionalidade, que é o para que eu fui contratado. O econômico tem custo e receita. A partir dos meus custos vem meu crédito, a partir de minha receita vem meu débito. O choque das duas, eu vou ter a minha apuração fiscal. Porém, o meu fiscal é o que pode estar no contexto da reforma sendo mudado. Porém, a gente tem um cuidado, que o regulatório não muda. E hoje o peso do regulatório é muito maior que o fiscal. E automaticamente é tudo fiscalizado através do MDFE. E tudo online agora, né? Então vai ser rápido, né? E esse é um dos pontos, acho que você colocou bem, né? Quando a gente fala da reforma, para a gente colocar o que realmente muda no dia a dia da empresa. Então, acho que o primeiro seria esse de não se preocupar apenas ao físico e o fiscal, mas toda empresa deve se inteirar para saber onde vai mexer ali na sua área, no seu departamento. E essa mudança, né, na reforma, ela vai ser, como você falou, 2026, ela vai acontecer de imediato, de uma vez para outra, ou ela vai ser gradativa? Como que está isso? Isso é fundamental a pergunta e agradeço por ela. Por quê? 2026, o fisco está trabalhando como um teste. E ela é realmente um teste. Só que eu não posso entrar nesse teste imaginando que eu não tenho que tirar a produtividade dele. Porque necessariamente eu posso não ter a objetividade de pagar o tributo IBS e CBS dentro deste período, porque ele se compensará com os tributos anteriores existentes, que é o ICMS e o PIS e COFINS. Porém, não se busca no ano de 26 a condição de recolhimento. O aspecto é como a empresa está preparada e como o Estado está preparado para absorver as informações. A chance do pessoal errar, acertar e aproveitar para errar numa hora que não vai doer no bolso. Correto. Porém, 27 a 32 é que aí nós queremos as transformações de fato. Então, em 27 nós temos o início fundamental e aí acaba o PIS e o COFINS. Só que ao acabar o PIS e o COFINS, eu tenho integralmente o CBS que o substitui. Ao longo de 27 a 32, nós temos de 27 até 29 a convivência dos tributos. Vão manter os dois. Correto. Então, na realidade, toda a área fiscal fica até mais complexo. Passará a ter, a partir de 26, 6 apurações. Aquilo que hoje é PIS, COFINS e ICMS, passa agora a ter o IBS e o CBS. Só que nós temos também o imposto seletivo, que não entra para o transporte rodoviário. Então, no transportador de carga, independe o modal, aéreo, aquaviário, ferroviário, dutoviário e rodoviário, né, e mesmo multimodal, que é o sexto modal aqui, ele automaticamente terá 5 apurações. Mas, para o mercado como um todo, nós temos 6, porque alguns deles terão um imposto seletivo, que na realidade é o que denomina-se hoje de imposto do pecado.
Eu não me recordo onde, ou se foi você que tinha comentado comigo, mas a gente tem algum desses impostos que são estaduais, e nessa nova reforma tem o risco ali de cada município ter uma diferença Sim, também, então né? vamos lá. O contexto operacional do negócio, seja de quem vende, seja de quem transporta, ele na realidade vai ter que conviver de 26 a 32, então eu tenho aí 7 anos, para operacionalizar dois modelos distintos. O ICMS é devido para a origem. Então nós temos ali o ICMS devido para a unidade federada de origem. Porém, o IBS, ele se divide em dois, porque a reforma tributária cria um IVA dual. E no IVA dual, ele deveria ser, teoricamente, apenas dois. Só que eu tenho um que se divide em dois. O IBS se divide em IBS-E e IBS-M. IBS-E é o estadual, que substitui o ICMS. O IBS-M, que vai juntar, formando uma única alíquota, qualifica os 5.567 municípios. E aí, para quem eu devo o IBS? Eu devo o IBS para o destino e não mais para a origem. Então, a minha única operação, ela vai ter 5 fatos para serem tratados. Porque eu tenho que apurar, numa única contratação, quem? IBS, CBS, os novos, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Por quê? Porque no IBS eu não tenho alíquota que substitui o ISS e a alíquota que substitui o ICMS. Então vamos lá, agro. Hoje eu posso ter trabalhado com uma unidade da minha operação, eu vendo muito interestadual e estou numa determinada unidade federada. Que é o que acontece normalmente. Correto. Só que quando eu faço isso, eu vendo para 27 estados e me preocupo com duas alíquotas, 7 e 12. Foi isso que eu pensei quando você falou dos municípios. Isso. Já era complexo com duas, Correto. gerenciar agora com 5 e tal. Agora, o que vai acontecer? Para cada unidade que eu venda, eu vou ter que conhecer as devidas alíquotas de cada particularidade do último ponto, que é o município. Então, muda a minha forma de reconhecer meus indicadores, minha posição hoje de posicionamento estratégico muda. É de tabela de frete. Total. Inclusive, eu vou ter que repensar onde ficará minha estratégia logística. Hoje vai mudar meus locais de armazém, reposicionamento de estratégia. O mundo logístico muda. Então, por isso que nós estamos colocando o seguinte: durante 7 anos, eu vou ter um deslocamento. Até o meio de 2026, o planejamento estratégico ainda está no teste. Uhum. Só que eu tenho que estar preparado para entrar em jogo 27. Porque é daí que eu vou trabalhar essa visão como um todo. É aquilo que a gente comentou, né? 26 você tem a chance de errar, sem doer no bolso, e depois aí já entra. Você pode até errar, mas vai doer ali no seu bolso. Não tenha dúvida. Entrando um pouco ali, mas já no final, acho que, sim, primeiramente, muito obrigado. Foi esclarecedor. Aqui para... Com certeza não decorei metade, então vou ter que participar dos treinamentos. Com certeza, então para ver até na nossa empresa o que vai também impactar as outras áreas, né? Claro, não somos ali a parte de transporte, mas o que você explicou aqui vale para todos, né? Então, com certeza a gente também tem interesse e deve participar desses treinamentos aí, para pegar esse know-how seu de 30 e tantos anos aí de mercado, de 15 anos de FR. E você acha que faltou alguma coisa que seja algo importante que a gente não falou aqui sobre a reforma? Algum ponto ali que você queira destacar que a gente não colocou aqui? O fundamental, Walter, é que necessariamente todos tenham revisão. Revisar o seu processo é fundamental. E lembrando que mapear esse procedimento, ele sempre trabalha com 3 aspectos. Ele tem que reconhecer, ele tem que olhar o compliance e automaticamente propor solução. Então, o que acontece? É muito comum hoje todos
saberem o que fazem. O grande problema e o grande dilema é saber o porquê fazem. E aí, se eu não sei o porquê eu faço, o que eu faço, nunca vai haver um como melhorar o que eu faço. Então, quando nós falamos em reforma, é esse o momento, é essa a oportunidade de rever o que faz, comparando com o porquê faz, que é o compliance, para ter a visão de um especialista em como melhorar o que faz. É aí que eu consigo fazer oportunidade de obrigação. Senão, obrigação vai continuar sendo custo para mim, custo de conformidade. E aí eu não alio compliance com aquela oportunidade que eu tenho que a reforma tributária me traz para rever. Por quê? Se eu deixar para que o TMS, meu ERP, ou deixar isso na mão da área fiscal e de tecnologia, eu não terei uma solução que vai minimizar meu custo e mitigar todo o risco que eu tenho para o meu negócio. Então, a recomendação que fica é: não perca a oportunidade que a reforma traz de rever a sua operacionalização e olhar para um caminho fazendo aquilo que a gente conversou. Se nada do que foi vai continuar, automaticamente se prepare para aquilo que será de novo. Então, essa é uma visão que é fundamental para aquilo que a gente está discutindo em reforma tributária. Legal, e acho que o recado que fica também é, não vamos deixar para falar, brasileiro sempre deixa tudo para a última hora. Nós já estamos na última hora, dezembro de 26 a gente ajusta lá e 27 começa, né? Então, como a gente falou, tem o ano de 2026, que já deveria estar sendo preparado agora, porque qualquer mudança, quando a gente fala de RP, de CRM, até de TMS também, qualquer alteração ela é crítica, porque você tem que validar bem. E não só o agro, mas todos os mercados passam por um momento de, vamos dizer assim, de eficiência operacional, cada vez melhorar mais, para não deixar passar ali aquele percentual pequeno que antes era despercebido e levava o lucro à margem da empresa, né? Então, essa parte da reforma é uma oportunidade de conseguir rentabilizar isso de forma segura e legal, né? Ninguém está falando de fazer nada errado, né? Então, mais uma vez, Ricardo, muito obrigado aí pela conversa. Espero voltar mais vezes aí para a gente conversar. Com toda certeza. Participar dos treinamentos. Agora vamos ali tomar um café para eu te falar um pouco mais da empresa e você tentar me ajudar nessa parte. Vamos lá, com certeza. Valeu, obrigado. Valeu, até mais.